O que será que eu estou fazendo que me impede de superar aquilo que eu mais tenho dificuldade na minha vida? E a primeira coisa que eu queria deixar é: esqueça as coisas do passado. Infelizmente, para a vida de muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas mais ansiosas, nós acabamos lembrando muito do passado. E uma palavra que eu queria deixar, que está lá em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Todos acharam? Dá um tempinho. Ou quem puder ler aqui comigo junto no slide. 2 Coríntios 5,17 vai nos dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa deve ser a base para que nós possamos esquecer aquilo que já passou, para que nós possamos superar aquilo que ainda vai acontecer e aquilo que ainda está acontecendo. Porque o passado já não nos serve mais. Nós devemos viver o presente, e o presente que nós devemos viver é aquele que vai definir o nosso futuro, aquele que vai definir se nós vamos nos superarmos ou não. É incrível como carregamos com a gente o peso dos fracassos passados, planos inacabados, dificuldades de relacionamento, discussões não resolvidas, dificuldades com os pais e etc. Isso reflete uma vida de não conseguir abandonar o passado, a mania de remoer coisas que acontecem. O pior é que isso acaba virando um hábito na nossa vida. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece com a maioria de nós. Acabamos pensando demais no passado, naquilo que aconteceu, aquilo que infelizmente acabamos fazendo. E infelizmente isso é uma coisa que, ao invés de nos levarmos para frente, acaba nos trazendo cada vez mais para trás. Infelizmente, pessoas que vivem só lembrando do passado. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Infelizmente lá atrás, se eu não tivesse feito isso, eu estaria melhor agora. Se eu não tivesse tomado aquela atitude, ou se eu tivesse tomado aquela atitude, eu estaria melhor hoje. E assim como foi dito aqui, 2 Coríntios 17, aqueles que se entregam verdadeiramente para Cristo são nova criatura. Aqueles que são verdadeiramente transformados recebem uma nova chance de ser cada vez mais pessoas superadoras, pessoas que superam aquilo que já passou e aquilo que infelizmente acaba sendo remoído na sua cabeça. Podemos perceber isso em muitas pessoas ao conversarmos. Notamos que não há nada sendo construído além de hábitos mortíferos, como o hábito de ficar remoendo situações do passado. Lá em Isaías 43, 18, Isaías 43, 18, vai nos dizer: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Isso acaba resumindo literalmente tudo. Não vivam no passado, esqueçam o que se foi. Vivam agora, para que vocês possam viver o futuro, e o futuro vai ser aquele futuro em que, quando chegar lá na frente, nós vamos dizer: lá no passado eu me superei, lá no passado eu venci aquilo que me matava, eu venci aquilo que descarregava todas as minhas baterias, mas hoje eu venci. Filipenses 13:14. Todos
Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Assim como foi dito aqui, é aquilo que nós devemos viver na nossa vida. Seguir em frente, sempre olhar para o alvo e não olhar para os lados. Olhe para frente, cara. Olhe para Jesus, olhe para o reino de Deus que bate a nossa porta a cada dia. Olhe para aquilo que vai nos levar para a eternidade, porque até mesmo que se nós ficarmos olhando para trás, cara, infelizmente a gente não vai conseguir. Hoje em dia nós vivemos uma terrível onda em que pessoas, elas desistem por só ficarem se lembrando do que já passou. Quantas vezes a gente já ouviu alguém falando sobre o que acabou vivendo, sobre aquilo que acabou ficando lá atrás, e ele insiste em lembrar, ele insiste em colocar aqui na frente. A conversão de Paulo, ela vai nos dizer muito acerca disso, vai completar muito esse versículo, né? Paulo, ele era um homem que, para quem conhece a história dele, quiser conhecê-la, vai estar lá em Atos 9, recomendo a todos. A história de Paulo, ela é bem perturbada antes da sua conversão, no seu passado. Paulo, infelizmente, ele perseguia os cristãos, perseguiam aqueles que depois da sua conversão, eles os chamou de irmãos, mas antes ele os perseguiam. Então, o que eu queria deixar para vocês, cara, nessa passagem, é vocês pensarem o que teria acontecido com Paulo se ele tivesse essa mentalidade que muitos de nós temos hoje. Hein? Será que se fosse algum de nós naquele tempo, será que a gente teria sido como Paulo? Será que quando ele teve aquela chance lá, quando ele acabou ficando cego e recuperou a sua visão, será que a gente teria dito isso? Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Queria que todos vocês, todos nós, na verdade, possamos refletir nisso a cada dia. Não remoer o passado, mas lembrarmos que, assim como Paulo, nós devemos prosseguir para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Jesus é o nosso alvo. Jesus deve ser o nosso alvo, porque é Ele que vai nos levar lá para frente. É Ele que vai nos fazer alcançarmos aquilo que nós tanto desejamos, aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que muitas pessoas morreram no passado, nós devemos lutar a cada dia. Porque se nós não lutarmos, infelizmente, aquilo que nós fizemos, como por exemplo, irmos aqui na frente, aceitarmos Jesus como nosso único suficiente Salvador, vai ter sido em vão. Todos os dias que nós tivemos dobrados os nossos joelhos, levantamos um clamor a Deus, jejuamos, adoramos ao Teu nome, engrandecemos, glorificamos a Ele, mas se nós ficarmos nos matando aos poucos fazendo isso, infelizmente, a nossa caminhada vai ser em vão. A caminhada de quem infelizmente hoje em dia passa por isso vai ser em vão. Quando temos a oportunidade de mudarmos as nossas atitudes, infelizmente aproveitamos elas para nos lamentarmos, para chorarmos e evoluir nosso pessimismo. Não ligue para o seu passado, mesmo que ele tenha sido o mais amargo de todos. E novamente eu repito,
2 Coríntios 5,17, se puder. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Essa foi a primeira parte, e para que fiquem gravado na mente de todos nós, esqueçam o seu passado, vivam o presente, porque o presente é o que vai definir o nosso futuro. E o futuro em que, quando nós chegarmos lá na frente, nós vamos ter o amor de dizermos, a alegria de dizermos: eu venci o meu eu lá atrás, eu venci o meu passado e hoje eu vivo como uma nova criatura. Eu vivo como aquele que muitas coisas surgiram e eu aproveitei elas. Não aproveitei para me amargurar, não aproveitei para ficar chorando no canto. Eu aproveitei as oportunidades que Deus me deu. Segundo, maldição. É um assunto que também acaba se passando muitas vezes em nossa vida. Um assunto que, infelizmente, acaba não sendo nossa culpa. Acaba sendo dos nossos antepassados, aqueles que vieram primeiro que nós. E a gente tem que entender o que é maldição. Primeiramente, o pecado traz maldição. Quando Deus amaldiçoa, vem um castigo. Mas Jesus levou a maldição do pecado na cruz. Agora, quem é salvo está livre da maldição. Quem está salvo está livre da maldição. Queria que todos atentassem a essa parte, né? E queria que todos refletissem nesse momento. Todos pensassem: eu estou salvo? Será mesmo? Eu estou salvo? Será que aquele dia que eu vim aqui na frente, será que eu realmente disse de todo o meu coração: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador? Pensem e meditem nisso, porque por conta disso pode gerar muitos resultados ruins em nossa vida e pode até mesmo nos levar à morte espiritual. Maldição também pode ser uma influência maligna na vida de uma pessoa. Isso acontece quando a pessoa se dedica a coisas erradas, como ao ocultismo ou a ídolos. Os resultados desse tipo de influência podem ser muito ruins. Qual tipo de influência você tem sido na sua vida? Já pararam para pensar nisso? Ou até mesmo para quem é pai, os pais, né? Eu acredito que todos, né, como somos até mesmo aqueles que não têm filhos, né, biologicamente, né, mas filhos espirituais, queria que todos pensassem: qual tipo de influência eu estou sendo nos meus filhos? Já pararam para pensar? Qual tipo de influência eu estou sendo? O que é que eu estou levando para a vida das pessoas? Será que eu estou levando realmente a vida? Ou será que eu estou levando a morte? Atitudes de luz mudam uma geração que estava sendo condenada pelas trevas. Quer quebrar maldições? Tenha atitudes de luz. Quer quebrar um futuro repleto de trevas? Tenha atitudes de luz no seu presente. Quer quebrar aquilo que, infelizmente, os seus antepassados acabaram construindo na sua vida? Tenha atitudes de luz na sua vida. Para quebrar uma maldição dessas, não existe nenhuma fórmula mágica, nenhum ritual especial. Basta rejeitar toda a influência maligna, pedir perdão a Deus
por seus pecados e dedicar a sua fé a Ele. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resista às tentações, resista àquilo que o passado de outros acabou influenciando no seu presente. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Todos podem repetir? 3, 2, 1. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sempre quis fazer isso. Atentem-se a isso e levem isso para a vida de vocês. Somente Jesus pode quebrar a maldição do pecado. Por isso você precisa dar sua vida a Ele. Ele é o único que pode quebrar isso em nossas vidas. Muitas das vezes pessoas acabam se voltando para outros, como eu posso dizer, outros meios para se livrar disso. Como, por exemplo, pessoas que querem viver algo que não está sendo necessário para que ele se livre disso. Pessoas que normalmente, às vezes, acabam sabendo que Jesus é aquele que vai nos libertar. Jesus é aquele que vai nos tirar do buraco. Mas, infelizmente, por conta da ignorância humana, acabamos nos afundando cada vez mais. E o nosso presente acaba ficando cada vez mais tenebroso. Acaba ficando cada vez mais em trevas. Acaba se mergulhando cada vez mais no buraco escuro. Gálatas 3, 13 ao 14. Todos. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Tenham perseverança. Perseverem. Pode estar difícil agora, mas se você não perseverar agora, infelizmente, eu lhes garanto que o futuro vai estar pior ainda. Se hoje você sofre uma vida de poucas luzes ao seu redor, se você não perseverar nisso, se você não batalhar, se você não lutar para esquecer isso, para vencer isso, infelizmente, lá na frente pode não ter nenhuma lâmpada acesa ao seu redor, porque a escuridão que envolve esse mundo é a mesma que vai envolver você da luz. Entenda uma coisa: a decisão de esquecer o seu passado, a decisão de quebrar as maldições que infelizmente acabam perseguindo muitas vidas, não vai depender de mim, não vai depender do pastor, não vai depender da pastora, nem do João Miguel, nem do Mauro. Só vai depender da gente, só vai depender de mim, na verdade, né? Só vai depender da decisão que eu tomar e não da decisão que o outro vai tomar por você. Não espere algo vindo dos outros, decida você mesmo. Infelizmente, acaba fazendo sentido agora nesse contexto. A vida é sua. Infelizmente, você está estragando ela com as decisões que você, infelizmente, acaba tomando no seu presente. Já ouviram falar daquele... quando nós queremos tomar uma decisão e algumas pessoas acabam falando isso por ignorância ou até mesmo por um tanto de sabedoria, né? A pessoa fala: a vida é sua, faça o que você quiser, faça o que bem entender dela.
Qual a decisão que você está tomando hoje? Qual a atitude que você está levando para a sua vida? Qual a atitude que você quer levar para o seu futuro? Qual a atitude que você quer levar para a sua segunda geração, para a sua terceira geração, para a sua quarta geração e assim por diante? Qual a atitude que você está tomando? Tomem uma decisão hoje. Parem e pensem, reflitam todos os dias da sua vida. Será que se eu fizer isso vai acabar gerando... O que vai gerar no meu futuro? Vai gerar uma coisa boa? Vai gerar uma coisa ruim? Não que eu esteja querendo dizer que vai ser sempre coisas boas, vão gerar sempre coisas boas. Podem vir coisas ruins, sim, claro, faz parte, mas reflitam. Segundo, falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus. O que essa falta de confiança em Deus pode gerar dentro de nós? O que pode gerar dentro de mim? Esse sentimento gera o medo de uma rejeição, pois esses indivíduos tendem a se comparar com os outros e se sentirem inferiores, ocasionando o medo de fracassar, de se frustrar e de receber críticas. Essa insegurança costuma atrapalhar bastante a vida das pessoas, pois pessoas inseguras tendem a se cobrar demais. Entendam? É bom fazer as coisas, é muito bom, mas chega a um ponto que acaba se tornando uma fraqueza na nossa vida. Como aqui está nos dizendo, essa insegurança costuma atrapalhar bastante a vida das pessoas, pois pessoas inseguras tendem a se cobrar demais. Uma parte dessa segunda parte Deus nunca nos abandona. Todo mundo já ouviu isso? Todo mundo já ouviu? Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Falta muita gente ouvir ainda, hein? Deus nunca nos abandona. Deus está sempre conosco de braços abertos para nos receber. Mas o problema é que muitas vezes nós não estamos com Ele. Frequentemente nos afastamos de Deus, viramos as costas e não sabemos por que as coisas na nossa vida não vão bem. Acaba acontecendo que a gente não olha mais para a gente, acaba olhando para os outros e, infelizmente, acaba olhando para Deus. Às vezes, muitos podem dizer, poxa Deus, mas por que isso? Por que o Senhor fez isso? Eu até vejo Deus falando, eu não fiz nada, você que tomou essa decisão. Salmos 9, versículo 10, vai nos dizer, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Novamente. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Muitas das vezes é isso que falta na nossa vida. Buscar a Deus, buscar e buscar. A atitude de buscarmos a Ele. Muitas das vezes nós esperamos que algo caia do céu. Estou precisando de algo, preciso fazer isso. Não cai. Sinto muito desiludir muitos aí, mas não cai do céu as coisas. Não cai do céu. Sabe qual é uma das maiores hipocrisias na vida do cristão? Ou nas nossas vidas? É que muitas das vezes nós acabamos traindo a confiança de Deus. Quantas vezes, infelizmente, acabamos vendo muitas pessoas aos domingos, às terças-feiras, em consagrações, em programações, upgrade, o que for.
dizendo: Senhor, Senhor, Pai meu. Muitos até dizem: Paizinho, Abba. Muitos até se ajoelham, se jogam no chão, dizendo: Pai, Pai, Pai. Senhor, Senhor, Senhor. Abba, Abba, Abba. Mas quando chega ao decorrer da semana, infelizmente acaba vivendo como órfãos o resto da semana, como se nunca tivesse ouvido um pai, como se nunca tivessem gritado: Senhor meu, Pai, me ajuda, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Paizinho, Abba, Senhor. Infelizmente, essa é uma das maiores hipocrisias que, infelizmente, acabamos cometendo. Dizer, dizer e dizer, não viver, não viver e não viver. Mas ao contrário de atitudes como essa, como muitas vezes em nossas vidas podemos exercê-las, Deus não é assim. Isaías 41:10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Queria que todos repetissem essa parte aqui, a partir do eu. 3, 2, 1. Eu fortalecerei e eu ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Entendam, não são as pessoas que sobem aqui que te seguram. Não são as pessoas que estão aí que te seguram, ao seu lado, atrás de você, na sua direita, na sua esquerda, atrás, na frente. Não são. Entendam, aquele que segura você está no alto. Aquele que segura você está clamando a cada dia pela sua salvação. Aquele que segura você está enviando pessoas para que ele possa falar com você. Aquele que segura você com a sua mão direita vitoriosa é aquele que está no céu, e é aquele que nós estamos aqui com o propósito de estarmos lá com ele no futuro. Aquilo que nós vivemos hoje em dia é para que nós possamos estar ao lado do nosso Pai, para voltarmos e irmos para onde Ele está. A confiança em Deus elimina o medo. A confiança em Deus elimina o medo. Ver 1 Samuel 14:6. Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Seja você, seja o seu amigo, seja um, seja dois, seja três ou seja quatro. Deus está com vocês. Jonatas e seu escudeiro não eram uma força de ataque para o grande exército filisteu, mas enquanto os israelitas temiam, eles confiaram em Deus, cientes de que o tamanho do batalhão inimigo não restringia a habilidade do Senhor em ajudá-los, nem honrou a fé e a atitude valente destes dois homens com uma tremenda vitória. Assim como Deus esteve com eles, devemos acreditar que Deus vai estar conosco. Não importa o quão grande seja a muralha, Deus é maior do que todas elas. Não importa o quão grandes sejam os obstáculos, aquele que morreu por nós naquele madeiro foi maior do que todas elas. Aquele que sacrificou por cada um de nós foi aquele que nos deu uma nova chance de suportarmos, de superarmos e de vencermos a cada dia.
de vencermos o nosso eu, de vencermos a nossa carne, aquilo que nos faz andar para trás, aquilo que nos faz caminhar para trás, aquilo que nos faz só olharmos para aquilo que já passou e nos impede de olharmos para frente, que nos impede de olharmos para o nosso alvo, aquilo que infelizmente muitas pessoas acabaram deixando para trás, mas assim como foi dito, aquele que se sacrificou por nós no madeiro veio para nos dar mais uma chance. Aquele que se sacrificou por nós veio para nos dar mais uma chance a cada dia de vida que Deus nos der, cara. Acredite, é Deus te dando mais uma oportunidade. Você pode estar no fundo do poço, mas a sua mão direita vitoriosa te pega lá no fundo do poço. Uma frase muito interessante que eu achei, autor secreto, né? Em todo instante confio em Deus, no que faço, penso em Deus, com quem vivo, amo a Deus, por onde sigo com Deus. No que acontece, Deus faz o melhor. Tudo o que tenho é bênção de Deus. Peguem essa frase, coloquem no coração de vocês e reflitam a cada dia. Em todo instante confio em Deus. No que faço, penso em Deus. Com quem vivo, amo a Deus. E por último, queria que todos pudessem atentar lá para a passagem de 1 João 5. 1 João 5 ao 4. Capítulo 5, versículo 4. 1 João. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que Jesus é o Filho de Deus. Acredite, Jesus é o Filho de Deus e Ele vai nos libertar. Ele nos liberta, Ele tem poder para libertar. Entendam, Jesus não se sacrificou em vão. Jesus se sacrificou por mim, sacrificou por você, Adalto, sacrificou pelo Mauro, sacrificou pelo Douglas, se sacrificou por todos nós e aqueles que não estão aqui dentro. Ele também se sacrificou por cada um deles. Nessa vida é muito fácil nos desmotivarmos e perdermos o foco. Somos fracos e se não estivermos firmes na rocha, podemos ficar paralisados. A palavra de Deus tem toda a motivação que precisamos para viver o nosso dia a dia com confiança, alegria e poder. Colossenses 3:23 vai nos dizer: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Entendam, o que você faz aqui dentro é para Deus, precisa ser para Deus, tem que ser para Deus. Porque quando nós fazemos as coisas para os homens, acabamos nos enfraquecendo, porque acabamos não recebendo aquilo que nós esperávamos. Acabamos não recebendo, como eu posso dizer, o reconhecimento que só Deus pode nos dar. Aquilo que só aquele que está lá no alto pode nos trazer. E por último, último tópico, entendam, Deus tem um plano para cada um de nós. Mas se a gente não superar aquilo que a gente deve superar na nossa vida, infelizmente você vai viver vendo pessoas
vivendo o plano que Deus estabeleceu para a sua vida, vivendo aquilo que era para você ter feito, vendo aquilo que era para você estar fazendo. Mas Jesus nos deu mais uma chance, e aproveitem essa chance. E quando 1 Pedro 2,9 vai nos dizer: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncies as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entenda, você pode superar, mas isso vai depender de você, vai depender do quanto você está disposto a buscar Deus, ao quanto você está disposto a largar tudo aquilo que o seu passado te prende, a largar tudo aquilo que o seu presente te faz andar para trás. É isso que eu queria deixar para vocês e agradeço pela oportunidade.